Seja muito bem-vindo, professor Moab aqui, e mais uma vez nós vamos falar sobre a classe das plantas e agora a última classe, extremamente grande, chamada de angiospermas. Para a gente relembrar então a classificação das plantas, nós sabemos que todas as plantas tiveram um ancestral comum, que foi uma alga verde, e essas algas verdes então foi apresentando características evolutivas e agora a gente chega nessa característica máxima das plantas, que é a presença de flores e a presença de frutos. Aqui nas gimnospermas, que foi nossa aula passada, já havia presença das sementes. Agora aparecem as flores e aparecem os frutos, e é sobre essas novidades evolutivas que nós vamos também falar na nossa aula de hoje. As características gerais agora não tem mais um porte pequeno, grande, é variado, desde o pequenininho até o maior, apresentando flor e fruto é a caracterização principal. Tem vasos condutores de seiva, raiz, caule e folha, que esses são chamados de órgãos vegetativos, né? Prefere o sol também por causa da fotossíntese. Agora vai aparecer a complexidade dos órgãos reprodutivos totais, que é flor, fruto e semente. A presença de grão de pólen ainda continua, a reprodução com a flor. Então a grande novidade evolutiva é a presença da flor. E, por fim, ela é dispersa em todos os climas e ambientes. Existem árvores que preferem um clima mais temperado, outras tropicais, outras subtropicais, semiáridos, etc. Nós vamos ver. As estruturas das angiospermas. Bom, elas têm, como eu disse para vocês, os 3 e 3, ou seja, os órgãos vegetais e os órgãos reprodutivos, começando pelas raízes. E depois a gente tem o caule. Esse caule pode ser do tipo tronco, pode ser do tipo aéreo, pode ser do tipo subterrâneo, pode ser do tipo qualquer outros tipos, tabulares. E aqui nós vemos a flor, o fruto, a folha. E aqui dentro tem a última estrutura reprodutiva, que é a semente, certo? Muito bem, então, já vamos deixar uma coisa clara então. Todas as angiospermas produzem frutos. Porque se ela vai produzir uma flor, ela logo vai produzir um fruto. Ora, mas tem plantas que a gente não vê fruto. É porque é um fruto do tipo seco, tá certo? É um fruto pequenininho do tipo seco que a gente nem consegue ver. E nós vamos falar disso mais pra frente ainda hoje. Bom, o que eu quero deixar claro para vocês é que todo ovário das angiospermas, elas darão origem ao fruto. E todos os óvulos darão origem às sementes. Então, os óvulos, eles serão as sementes, certo? E o ovário será sempre o fruto. Nós não vamos chamar de fruta por enquanto, é fruto, tá certo? Toda angiosperma produz fruto. Fruto, certo? Vamos bem. Quem são as angiospermas então? Gente, inúmeras, milhares. Só coloquei alguns exemplos. Por exemplo, feijão, que tem o seu fruto dentro de uma vagem, né? Aqui, a jabuticaba, o cacto, tá vendo que ele produz flores aqui? Pois é, um cacto para produzir flor demora muito tempo, mas depois que produz também um fruto aqui. As pessoas que se alimentam desse fruto dizem que é gostosa, nunca experimentei. O alface, sim, o alface. O alface é uma verdura que também produz, é uma angiosperma que também produz flores e frutos secos. É a única coisa que a gente se alimenta dele antes das sementes. As tâmaras, as hortênsias, por exemplo, a pimenta do reino, que não sei se vocês conhecem a pimenta do reino, essa daqui é a pimenta do reino. Muito bem. Flores, qual é a importância das flores? Primeiramente, atrair os polinizadores. E esses polinizadores aqui podem ser os insetos, podem ser animais mamíferos e podem ser morcegos, como também morcegos. E aqui também inclui abelha, formiga, aracnídeos e aí vai. Muito bem. A flor, ela tem uma estrutura complexa que vai produzir
tanto o néctar aqui no receptáculo floral, quanto o seu ovário e os seus óvulos. Quanto mais óvulo tem uma flor, mais sementes ela irá ter, certo? Então, o pedúnculo floral é aquilo que segura ela no caule. Depois vem o receptáculo floral, que é o que segura toda a flor no caule. As sépalas, que são folhas verdes, as pétalas, que são as coloridas, os estames, que darão origem às anteras, que aqui ó, grão de pólen. Então, o estame é o órgão masculino da flor e o carpelo, que é o órgão feminino, certo? Que aqui dentro vai ter o tubo polínico, por onde passará o grão de pólen para fecundar as sementes. Muito bem, aqui eu trouxe para vocês então, ó. Esse aqui é o mamoeiro, tá? A flor macho, a flor fêmea, ó. Olha aqui os carpelos dela, a gente chama de gineceu. Gineceu. O órgão feminino a gente chama de gineceu e o masculino a gente chama de androceu. E aqui é depois de fecundado. Tá vendo já a frutinha aqui? Quando a flor murcha é porque ela foi fecundada. É porque o grão de pólen que está na antera já entrou aqui dentro do gineceu. Ou seja, o grão de pólen que já estava pronto entrou no gineceu, passou pelo tubo polínico totalmente da flor e aí chegou no ovário e no óvulo e já fecundou, vai começar a formar o fruto e a semente. Bem, as flores elas podem ser hermafroditas ou unissexuadas. Hermafrodita é quando possuem os dois sexos na mesma planta, na mesma flor, certo? Ou seja, tem o macho e tem a fêmea, certo? Olha só para você ver aqui, ó. Esse daqui é o androceu. Anotem aí o que é androceu. Androceu é o macho que vai produzir os grãos de pólen. E esse daqui é o gineceu. O gineceu é que vai produzir os óvulos, certo? Aqui dentro então do gineceu tem o tubo polínico, que é abertinho, e aqui com o movimento das abelhas, dos insetos, do vento, os grãos de pólen que estão aqui, que ele é grudentinho, ele vai grudar aqui em cima e vai escorrer, vai cair aqui dentro e vai lá no fundo polinizar, ou seja, fecundar, na verdade, os óvulos, certo? Essa é uma flor de maracujá. E aqui é uma flor de hibisco. Essa flor de hibisco, a gente vê aqui, ó, o gineceu, que é o órgão feminino, e isso daqui tudo, ó, o androceu, que é o órgão masculino, certo? Que é cheio de grão de pólen. Sim, o androceu sempre fica mais embaixo para dar oportunidade para que o gineceu venha grão de pólen, ganhe grão de pólen de outra planta, mas com o vento, com o movimento dos animais aqui próximo, esse grão de pólen que está nas anteras aqui, eles acabam grudando nas asinhas, nas abelhas, nos outros insetos e caindo dentro do tubo polínico do gineceu. Muito bem, e temos as flores unissexuadas. Esse daqui eu trouxe uma folha de abóbora para vocês. É uma espécie de abóbora que é unissexuada, ou seja, a flor ela é macho e essa flor ela é fêmea. Ou seja, aqui só tem os androceus. Vai só produzir o grão de pólen. Só isso. Aqui existe o gineceu, que vai produzir somente pelo tubo polínico os ovários e o óvulo. Como funciona a reprodução dessas plantas? Simples, gente. Seja em uma folha, uma flor unissexuada, seja uma flor hermafrodita, não importa. Ela vai, ó, aqui ela vai fecundar, certo? Fecundou, o que é fecundação? É a junção do grão de pólen mais o óvulo, certo? É isso. Isso é fecundação. Muito bem. Fecundou.
grão de pólen dentro do tubo polínico. Foi lá, tem um óvulo só, um ovário, tudo bem, tranquilo, bem se tivesse 10, não tem problema. Fecundou? Bom, agora esse daqui é o fruto. Ou seja, se é o fruto, é o ovário. E dentro desse ovário, aqui ó, tem aqui que a gente chama de semente. O que é semente? É o óvulo fecundado. Esse fruto vai cair no solo, tá vendo aqui? Esse fruto vai cair no solo, ele vai se degradar, vai nutrir a semente. Então, para qual que é a função de um fruto? Então, já vou até colocar aqui, ó, nutrir e proteger a semente. Ótimo. Caiu no chão essa semente, vai passar pelo período de dormência. Passou o período de dormência dela, que cada planta tem seu período de dormência, começa a criar raízes e os cotilédones, que são as primeiras folhas, formando então uma planta adulta. Simples assim. Os frutos, muito bem. Aqui eu trouxe para vocês então uma folha de abóbora, uma flor de abóbora, e aqui já está criando aqui o seu fruto. Agora na receita, na culinária italiana, é moda fazer flor de abóbora para se alimentar. Dizem que fica uma delícia, precisamos experimentar. Já os frutos, agora sim, ó. Então o que é fruto então? É resultado da fecundação de quem? Das angiospermas. Bem, tudo que as angiospermas produzem, nós chamamos de fruto. Agora, esses frutos, eles podem ser divididos, classificados aqui. Lembrando que tudo é fruto. Fruto. Lembrando que esse fruto, ele pode ser do tipo legume ou ele pode ser do tipo fruta, certo? Então, os frutos das angiospermas, que é resultado das flores fecundadas, eles podem ser, então, do tipo legume ou eles podem ser do tipo fruta, beleza? Ok, prosseguindo. A dispersão, como pode ser a dispersão? Bem, a dispersão pode ser a anemofilia, que é pelo vento, pode ser pelos pássaros, pode ser quiropteria, que é pelos morcegos, pelos animais aquáticos, podem ser pelos terrestres, podem haver plantas adaptadas, tá vendo aqui? Essas plantas aqui, ó o fruto aqui, ó. Esse é o fruto. Adaptadas ao voo, pode ser pelos animais voadores, roedores, e aí vai. E pode ser pela hidrofilia, pode ser pela água. Olha só pra gente ver esse coco, como ele está sendo dispersado pela própria água. As partes que compõem um fruto são simples. O epicarpo é o que a gente chama de casca. O mesocarpo é o fruto que a gente come, é a parte carnosa. E o endocarpo, que é aquele que a gente também come, tá? Mas é que ele reveste a semente. É a partezinha que fica em contato com a semente. Os tipos de frutos, então. Esse aqui vocês podem dar uma pausa no vídeo para vocês lerem certinho, mas existem dos frutos carnosos e frutos secos. São aqueles frutos que a gente... por exemplo, o fruto do hibisco, o fruto da hortênsia, são frutos secos, que a gente não consegue morder, não tem um caldo pra gente poder comer. Tem os frutos que o pericarpo deles abre quando eles estão maduros, e tem aqueles que ficam fechados quando estão maduros. Por exemplo, laranja, maçã, eles não abrem, né? Eles ficam fechadinhos. Tem aqueles que possuem uma semente só, monospérmicos, e aqueles que têm polispérmicos, como por exemplo, que tem muitas sementes. Aqui o pêssego, o abacate, a manga também, né? Aqui a laranja, o melão. Aqui pode até colocar maçã também, o morango. E além de tudo isso, ainda tem mais um tipo de classificação, que são os pseudofrutos. Pseudofrutos são aqueles frutos que a gente está acostumado a falar, nossa, esse fruto e tal. Mas ó, esses pseudofrutos aqui acontece, neste caso aqui, é uma infrutescência. Por quê? Cada partezinha desta daqui, veja só, é um fruto. Cada partezinha desta é um fruto. A abacaxi, ela foi mutada geneticamente. Gente, essa mutação geneticamente foi conduzida pelo homem por cruzamentos acelerados, tá? Mas isso nem se falava em genética ainda lá pelo século XVIII.
tá? Lá pelo século XVIII, que as pessoas falaram assim, ah, meu Deus, pra que ter a semente no abacaxi? Vamos fazer uns cruzamentos até ela desaparecer. E aí desapareceu as sementes dela. Muito bem, o caju. Caju, olha só pra vocês verem, gente, aqui, ó. Olha as folhas, as flores secas aqui. E uma delas, olha só, né? Essa daqui, gente, seria o fruto, mas ele é um pseudo fruto. Por quê? Dentro dele não tem semente. A semente fica aqui dentro, que a gente chama de castanha. Então, aqui dentro que tem aquela castanha de caju, a castanha do caju é a semente. E essa daqui por fora que é o fruto. Olha só pra você ver, por isso que essa parte que a gente come, né, toda vermelha, bonita ou amarelada, depende da espécie do caju, a gente chama de pseudofruto. Outro pseudofruto é o morango. Essa parte carnosa que a gente come, ela não é o fruto, porque o fruto está aqui dentro, ó, é isso daqui. A gente fala, as sementinhas do morango ficam pro lado de fora, mas dentro dessas estruturinhas pequenininhas aqui que vocês estão vendo, dentro dessas estruturinhas pequenininhas, ainda tem outra menor, que é a semente. E esse daqui é o fruto, certo? A banana, muito bem. A banana, ela também é um fruto partenocárpico, que é aquele fruto que a gente planta ele, aquelas frutas que a gente planta sem acontecer a reprodução. É simplesmente pelos órgãos vegetativos. Eu vou lá, pego um pedaço do caule, planta no solo e aí o solo vai fazer ele vai fazer o crescimento. E a gente vê esses pontinhos pretos na banana, não sei se vocês estão vendo, ó. Esses pontinhos pretos aqui, na verdade são os óvulos não fecundados. Então a gente não pode chamar de semente, porque é simplesmente óvulo não fecundado. E ainda existem os alimentos que a gente chama de transgênicos. Esses alimentos transgênicos aqui, né, ó, aqui, faltou. Esses alimentos transgênicos, por exemplo, um tomate normal, ele vai ter 2 repartições, 3, 4 ou 5 repartições. Já um tomate transgênico, por exemplo, eu peguei o tomate, tá, gente? Olha quantas repartições que ele vai ter, olha quantos óvulos ele vai ter. Lembrando que os óvulos, gente, são as sementinhas, certo? São as sementinhas. Só que olha para você ver a cavidade ovular, quantas cavidades ovulares eles vão ter. Ou seja, fica um tomate que tem menos semente, só que ele tem mais polpa. Ele é mais carnoso. Então ele tem menos semente e tem mais carne, certo? Carne, assim, a carnosidade de um fruto, certo? Aqui, veja só, olha esses tomates. Até a cor é possível mudar pela transgenia, sim, claro, né? Engenharia genética traz para isso. E olha só, a gente reduz o número de semente e aumenta o tamanho da polpa da fruta. A melancia sem semente, os milhos coloridos, todos eles são mutados geneticamente, são os alimentos transgênicos. Eu espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas podem me procurar. Um grande abraço, se cuide e até a próxima.